São Gonçalo Esporte Show. As principais informações do seu clube, notícias de outras modalidades esportivas e tudo o que você quer saber do esporte amador da sua cidade e região. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. David Sharp. Opa! Olá, muito boa noite a você, ouvinte, você de São Gonçalo, você da região de São Gonçalo e a você que nos ouve pela web e, claro, pelos aplicativos e pelo SãoGonçaloFM.com. Está no ar mais um São Gonçalo Sport Show, o seu programa aqui na Rádio São Gonçalo FM, a rádio que leva São Gonçalo até no nome, o programa da equipe dos antenados da jogada, e nós torcemos sem parar. Muito boa noite, Salvador Rangel, nessa segunda-feira, dia 17 de agosto de 2015. Estamos começando mais uma semana, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro se encerrou. Eu dou meu boa noite, meu olá a ele, o comentarista da verdade, Lucas Haddad. Boa noite, David. Boa noite, Salvador Rangel. Bom pra Dedéu. Boa noite, São Gonçalo e região. David, já abro aqui com o Campeonato Carioca da Série C. Começou a final. E sabe quem está muito perto do título carioca? Porque o acesso já conseguiu. Me diga você. O Itaboraí. Olha fora de só. casa. Ganhou do Arte Sul por 3-1. Arte Sul de Nova Iguaçu. Itaboraí, obviamente, de Itaboraí. Não é arte social não, né? Não, Arte Sul. Ah, tá. Dessa vez aqui sem pinóia. Hoje não teve sol na cabeça, não teve sol rachando a cuca. Não teve nada de errado. Então, Arte Sul 1, Itaboraí 3. Um detalhe ruim desse jogo, que é do futebol carioca em geral, é que o jogo ficou paralisado por 50 minutos. Sabe por quê, David? Me diga por quê. Porque a ambulância saiu do local. De novo essa história de ambulância? É. De novo, mas dessa vez não teve WO não, né? Não. Dessa vez só ficou paralisado por 50 minutos. Quando o jogo rolou, 3-1 Itaboraí, chegou a hora do título. Acho que chegou a hora de gritar campeão. No mais, também... Então, vamos junto, não só São Gonçalo, vamos junto região, vamos junto Itaboraí, vamos torcer pelo título do grande Itaboraí. Pois é, e nos outros playoffs de acesso, nos outros mata-matas de acesso, o Duque Caxiense empatou em 1-1 com o Belfort Roxo, e o Rubro Social... Olha o Rubro Social aí, que confunde a gente com a Arte Sul. Rubro Sul não, Rubro Social. Rubro Social perdeu... Rubro Social de Araruama, região do lado. Sabe de quanto? De quanto ele perdeu? Acho que já deu adeus. 4-0 pro Campos. Isso o mando de campo do Rubro Social. Lá em Araruama, Social o jogo. 0, Campos 4. Que coisa, hein? No estádio Lourival Gomes. Ficou difícil então. Complicou. Então agora chegou a hora do destaque, do meu destaque. Eu peço, por favor, né? Acho que a gente... Só resta você aqui, porque nós não temos convidados. Já vou logo entregar a não surpresa. Hoje é dupla... A surpresa que não tem surpresa. Hoje é dupla dinâmica, claro, com o trio de ferro composto também pelo Salvador Rangel, o operador que é bom pra Dedéu. Então, Lucas Haddad, meu destaque, vai pra rodada que passou da Série A do Campeonato Brasileiro, onde só o Fluminense venceu dos cariocas, hein? O Flamengo perdeu, a gente vai comentar aqui num jogo bastante, além de polêmico, bastante movimentado, um jogo de 6 gols, em que o Flamengo jogou bem, dominou até certa parte do jogo, virou a partida, mas não conseguiu levar os 3 pontos. E a situação, o principal destaque do fim de semana fica por conta do Vasco, em que perdeu em casa e o Celso Roth finalmente caiu. E eu quero aqui, antes de você chamar o intervalo, eu quero aqui deixar um alerta. Fiquemos de olho no Vasco da Gama, ele continua só a 7 pontos. Jorginho, novo técnico do Vasco, anunciado ontem de noite. Digo isso porque eu tô achando as falhas que o Vasco está cometendo muito esquisitas. Primárias demais, né? Isso, Primárias demais. Um jogo é quase 2 gols contras no mesmo lance, não dá pra ser 2 gols contras, mas quase 2 tentativas de um gol contra, né? No mesmo lance. No outro jogo, no último minuto, o zagueiro entrega o ouro. Não é possível que alguém não esteja fritando o Celso Roth. Eu quero saber se a postura do Vasco vai mudar. Porque o Vasco tem peças para estar na frente de Coritiba, Joinville, Avaí, de Figueirense. Fiquemos de olho.
será que não é coisa interna? Porque eu não vi nenhum jogador abraçar o Celso Roth. David, é com você. É verdade. Aliás, eu queria mandar aqui um abração pro Marcelo lá do Caxambi. Ele que é dono do bar Caxambira, um excelente bar aí do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio de Janeiro. Um abração que ele é vascaíno e tá torcendo pelo Vascão dele. Ele ontem, Lucas, falou pra mim, o Vasco não cai. O Vasco não cai, Lucas. E a gente torce, fica na torcida pra que isso realmente aconteça, né? 19 rodadas, continuam os mesmos 7 pontos que ele tem que tirar. Exatamente. Então a gente vai comentar muito sobre isso aqui e até pede a participação sua, Marcelo. Se você estiver nos ouvindo, estiver ligadinho com a gente, manda um WhatsApp aqui pra gente no telefone 999874802, 999874802, manda pra cá e comenta aqui a rodada com a gente, dê o seu palpite e a sua força para o Vascão. Então, às 7 horas e 10 minutos, vamos para o primeiro intervalo aqui no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados à Jogada. E nós o que, Lucas Haddad? Nós Torcemos sem parar. Lucas está compondo uma música nova, hein? Uma música, um complemento da música. Vai ficar bonito. Daqui a pouco a gente canta. Vamos pro intervalo, Salvador. Já voltamos. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831-9076. 99831-9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802. 99987-4802. Às 7 horas e 17 minutos, voltamos com o São Gonçalo Sport Show para falar, claro, primeiro de música, ouvimos o Oasis com Stand By Me, o Oasis com Stand By Me, musicaço do rock internacional. E agora, Lucas Haddad, falamos da Série C do Campeonato Estadual e falamos também dos clubes de São Gonçalo. Tem notícia de São Gonçalo aí, Lucas? Temos aqui da Série C Itaboraí, que é a região, porque a gente sabe que o São Gonçalo Sport Clube não conseguiu fazer nem os playoffs. O Gonçalense está se concentrando para jogar, está jogando lá como é que é o nome? A Copa Rio? Copa Rio. Perfeito. Mas vamos aqui focar na Série C, que é a final. Ô David, sabe qual estádio a Ferdi escolheu para a grande final? E o Itaboraí vai tentar reverter isso? Me diga, não sei. Moça Bonita, do Bangu. E o Itaboraí quer jogar no Alzirão. É justo. É justo, né? É a casa dele, né? Exato. E o Alzirão até passou por reforma, até se adequou para receber jogos, no caso de final. Porque o Alzirão tem uma capacidade muito reduzida, né? E isso faz total diferença, porque na Série C não tem um saldo de gols. Isso é uma coisa bem maluca, né, gente? O Itaboraí meteu 3-1 e não tem um saldo de gols. Obviamente, foi um bom resultado, não tem nada de errado nisso. É melhor sair ganhando, pode empatar para ser campeão. Mas, enfim, o próprio técnico o treinador do Itaboraí disse que o retrospecto dentro de casa é a principal arma pelo título. Então você quer dizer que qualquer resultado desfavorável, qualquer derrota do Itaboraí, pênalti, direto. Voltamos ao futebol dos anos 60, que os jogos tinha 4-0, o outro dava 1-0 e tinha um terceiro jogo, enfim, tinha sorteio, tinha moedinha pro alto. Nesse caso não tem nem terceiro jogo, nesse caso é direto, pênalti. Que coisa, hein? Pois é. Sem critério total isso. Pois é. Então assim, no mais, o treinador Brenner Antunes, ele está demonstrando confiança, obviamente. Disse que foi um bom resultado no primeiro jogo. E aí ele lamenta o fato de não ter saldo de gols, né? Já que o saldo de gols seria fundamental. E ele declarou aqui, vamos jogar para vencer. Não tem essa, não gosto de jogar por empate, tá? Prefiro entrar buscando a vitória. Caso a gente empate, tudo bem. Tá correto. Corretíssimo. Porque aí é consequência o empate.
Então, assim, se acontecer um desastre que seria uma derrota, ainda teremos os pênaltis. Ou seja, vamos supor, se o Itaboraí perde de 1 ou de 10, pênaltis. Entendeu? Então, no mais, sorte ao Itaboraí. Tá conseguindo um feito inédito para sua história, né? Um time da região também que nós temos muitos ouvintes de Itaboraí, muita gente que curte o Antenados na Jogada lá no Facebook, facebook.com.br Antenados na Jogada de Itaboraí. Exatamente. É uma massa enorme. Assim como de Niterói também. De Niterói, perfeito. Onde o Lucas já até cantou o hino do Canto do Rio, né, Lucas? Cantei uma parte, que é que fala de Caio Martins. É verdade. Pois é. E aí, sobre essa decisão da Ferdi escolher moça bonita, Ferdi, não complica. Entendeu? O Mano do Itaboraí, onde que ele jogou o campeonato inteiro? Não tá adequado o estádio? Olha só, mas você pedir pra Ferdi não complicar, isso aí não é uma coisa meio contraditória? Temos um impasse aqui, porque eu pedi pra Ferdi pra ela fazer o simples. É que nem você pedir pro Cristóvão não inventar nas substituições. Verdade. É por aí. Daqui a pouco o Itaboraí vai jogar a Suminas, vocês não sabem por quê. Entendeu? Ai, Salvador Rangel, Salvador Rangel. Salvador Rangel, você está atrasado na risada. Cadê o Beat Dog rindo aí, Salvador? Pois é, mas pode seguir o jogo, que é isso, do Itaboraí. No mais, por aí, David. Qualquer informação a mais do futebol de São Gonçalo, estamos aqui pra isso. Olha o Beat Dog rindo aí por trás. Olha o Beat Dog rindo aí. Então, Lucas Haddad e Salvador Rangel, chegou a hora de falar do Campeonato Brasileiro da Série A. E aí sim, o principal, talvez não, o principal tema do dia dessa segunda-feira, que é a derrota do Vasco em casa, no Maracanã, com muito menos público do que na partida anterior contra o Joinville. Dessa vez, derrota para o Curitiba por 1-0, com um gol nos acréscimos. Então, Salvador Rangel, bota a vinheta do Vascão aí. Pois é, Lucas Haddad, e agora, hein? Perdeu de 1-0, que entregada do Jomar, e na verdade, que jogo pobre do Vasco, né? Será que houve mesmo esse negócio de queimar o Celso Roth? Porque é impressionante como eu vi o Vasco não jogar. A única oportunidade que eu vi, pelo menos no segundo tempo inteiro do Vasco, foi uma chegada do Cristiano, lateral esquerdo, perfeito? Que ele chegou e, mais ou menos ali na cara do gol, um pouco sem ângulo, o goleiro chegou abafando. Ele poderia ter tentado um lance mais difícil, né? Encobrir o goleiro, dando uma cavadinha. Se o fácil não tá acontecendo, imagina o difícil. Mas aquele lance ali pra fazer o que ele fez era muito difícil, né? Porque o goleiro saiu muito bem na jogada. David, uma coisa que é interessante, tudo bem, o jogo foi pobre, o jogo não foi lá nem um pouco digno da história do Vasco da Gama, do próprio Curitiba Futebol Clube, que também é campeão brasileiro, campeão em 85, até recentemente fez, foi aniversário exatamente, desse fez título. 30 anos. 30 anos foi contra o Bangu. E ainda assim, com um jogo pobre, eu ainda vi o Vasco mais próximo da vitória, com mais calor, com mais, como eu posso dizer, ímpeto pro jogo do que o próprio Curitiba. O Curitiba simplesmente só fez o gol porque entregaram o gol pra ele. Porque o Curitiba também não criou nada. Eu não vi o Vasco passando lá grandes sustos. O susto que passou foi o Jomar fazendo o que fez no último minuto do jogo. Jomar deu quase uma assistência, né? E aí eu começo a ficar desconfiado que eu não acredito muito em coincidência, gente. Eu fico olhando, por exemplo, o jogo contra o Joinville. A gente vê o mesmo miolo de zaga. Chutando quase contra o gol. Aí o outro cabeceia por cima, bate na trave. Aí o outro tira quase e faz gol contra. Isso no mesmo lance. E aí o Celso Roth é demitido. Normalmente o jogador não gosta disso, né? Porque atrapalha o trabalho, tem que começar de novo. E aí eu vejo o Vasco trazendo o Jorginho, que é um treinador que está no nível muito abaixo, no que eu quero dizer, de história no futebol, como técnico, do que o Celso Roth. De bagagem, de currículo, né? Aguenta menos pancada. O Jorginho é uma decisão muito mais questionável. Ele tem muito mais estofo para aguentar porrada, para aguentar sarrafada de imprensa, de torcida, do que o Celso Roth, que bem ou mal já trabalhou no Vasco. Bem ou mal já fez lá algumas campanhas, já fez uma boa campanha com o Vasco no passado. E aí, que sabe trabalhar com esse tipo de situação, né? Com um time mal lá na tabela. Isso. A gente falava isso aqui, só que acontece que o Jorginho, Lucas, o último trabalho dele, pelo menos do que eu me lembro, foi no Flamengo, aqui no Rio de Janeiro foi no Flamengo, ele não ficou nem 2 meses. Aquilo que a gente falava do técnico ficar pelo menos 13, 15 jogos. O Celso Roth ficou 13 jogos agora. Isso. Foi abaixo da média. Ainda foi abaixo da média. Exatamente. O Jorginho não, o Jorginho ficou menos que isso no Flamengo, na passagem que ele teve, se não me engano, em 2013. Né? Foi em 2013 pelo Flamengo, antes da chegada do Mano Menezes. Aí o Mano Menezes saiu também, preferiu sair, enfim, o resto é história. Mas o Jorginho, depois disso, Lucas, ele trabalhou em algum lugar?
Não tô lembrando, não. Também não. Então, é uma contratação baita de risco, né, Lucas? Se fosse eu vou falar- contratar um cara, vou contratar aqui um cara unânime, um cara que vai resolver meu problema, que vai ter ali a solução pra tudo. Mas difícil, né? Não, é o que eu falo. Como é que você vai tirar alguém se você não vai trazer alguém melhor? E aí eu começo a pensar, mas será que o Jorginho vem não por conta que ele é melhor que o Celso Roth, eu tenho mais história, mas só porque o Celso Roth estava sendo sabotado, estava sendo fritado? Porque é muito esquisito isso tudo, David. Porque, bem ou mal, falhas acontecem. Um esquema tático que você como eu posso dizer, que não é bem elaborado e você não consegue acertar, que você não consegue cumprir bem, é normal, pode vir a acontecer. Só que o Vasco está cometendo erros elementares, erros primários, coisas assim que o juvenil, se você perguntar assim, vamos lá, pega o Diego Reis, que é da base do Gonçalense. Só corrigindo a informação aqui, Ele vai Lucas. dizer que aquele tipo de erro não acontece no time dele. Não acontece mesmo. Aí eu começo a pensar... Um abraço, aliás, pro Diego Reis, nosso Diego amigo Reis, aqui, grande, entrevistado, muito amigo e parceiro que promove, que ajuda a divulgar o nosso programa Antenados à Jogada. Pô, baita... Isso aí Entende de futebol, a gente vê pela conversa dele. Claro, isso aí ele sabe todo o caminho das pedras pro cara ter um bom fundamento, pro cara ter senso de posicionamento. Mas enfim, o Vasco tá cometendo erros assim que só pode ser brincadeira. Só pode, os caras estão fazendo piada, entendeu? Tem coisa acima aí do que pelo menos falta de treino. Lucas, o Jorginho saiu do Flamengo em 2013, como eu citei aqui. Aí depois ele dirigiu a Ponte Preta em 2014 e um time de fora aqui lá do mundo árabe, o Al-Awsu. Eu vou pedir até pro BitDog falar isso aqui, porque ele deve falar melhor do que eu. É tipo um time latido. O Al-Awsu. Exatamente, um time aqui que eu vou ver até da onde é. É que é um clube esportivo dos Emirados Árabes Unidos, mais precisamente de Dubai. Pelo menos dinheiro lá dentro. Pois é. Mas ele dirigiu isso aí no ano passado, na verdade em 2015, hein? Ele começou em 2015. Em 2014 ele dirigiu apenas a Ponte Preta. Dirigiu, ter sido muito pouco tempo, né? Porque de fato nem ficou vendo Do Jorginho eu lembro da Ponte Preta. O Jorginho ele fez uma ótima campanha com a Ponte Preta, que ele foi finalista da Copa Sul-Americana, título qual a Ponte perdeu pro Lanús. Em 2014? Não, 2014, 2013. Em 2014 não. Ó, Ele isso saiu aí- da Ponte em 2014. Pois é, em 2013 teve isso que a Ponte caiu em 2013, lembra? Exato. Aquela polêmica que teve, a Ponte é uma das que caiu. Isso. Caiu o Vasco, Ponte, a própria Portuguesa e caiu um time lá que eu não lembro, mas que nem brigava mais por nada. Foi o Náutico, acho. Foi, deve ter sido Capaz de ter sido o Náutico. 2013, foi o Náutico. E aí a Ponte lá meio que abandonou o brasileiro, essa Ponte Preta tinha até o Luan do Atlético Mineiro, lembra o Luan? Que virou o Tinha grande até o jogo. César Martins, eu acho, zagueiro do Flamengo. Pois é. A Ponte foi a final da Sul-Americana. É um trabalho do Jorginho que eu lembro assim, que mais teve destaque. E a Ponte perdeu pro Lanús. Tá bom, mas enfim, trabalhou na Ponte Preta depois do Flamengo e agora nesse clube aí dos Emirados Árabes. Mas, Lucas, é muito pouco, né? Pra ser a solução dos problemas do Vasco, vamos dizer que tá longe de resolver, né? Pelo currículo, assim, vamos dizer. Por conta disso, que eu acredito que tiraram o Celso Roth não pela qualidade do Jorginho, mas sim pela cisma que devem ter com o Celso Roth. Entendeu? É isso que me leva a crer. Tipo assim, o problema é o Celso Roth, não porque ele é um mau treinador, um péssimo treinador, ou porque tem alguém melhor que ele, mas porque os jogadores não estão lidando com ele. Aí eu vou lembrar toda a confusão criada do empresário, do Martin Silva, que também é do Rúlio dos Santos. Você lembra disso, né, David? Que ele Claro. reclamou. Mas a questão, Lucas, é que o Celso Roth, na saída do jogo, né? Onde ele já havia sido demitido, ele deu uma declaração falando que era inevitável, que realmente não tinha como continuar porque o trabalho não funcionou, mas que ele agradecia tanto a torcida quanto a diretoria do Vasco, quanto aos próprios jogadores, ao próprio elenco. Pois é, esse negócio de trabalho... mas isso aí ele não vai jogar no ventilador. O Celso Roth é um cara tarimbado no futebol. O Celso Roth é um técnico que já tá nos grandes clubes desde os anos 90. Entendeu? Então ele já é da velha safra, ele não vai expor. É isso aí, ele não vai fazer que nem o Drubsky. O Drubsky ele saiu e todo mundo ficou lacônico, ficou claro que o Drubsky não tinha pulso com o time. Exato. Não tinha, como eu posso dizer, empatia com os jogadores, com a panelinha que se forma. Você acha que então o Celso Roth não ia jogar no ventilador, não? Assim, não ia detonar, não? O Celso Roth já é vivido, já é macaco velho, já é gato escaldado. O que eu acho é isso. Eu vou começar a reparar mais, reparem mais a postura dos jogadores do Vasco.
Eu vou ser sincero, pelas falhas primárias, as falhas elementares que o Vasco vem cometendo, até, como eu posso dizer, o ímpeto de marcação, o Vasco está muito frouxo, aí tem alguma coisa. Então você acha que pode resolver a situação do Vasco, Jorginho? Isso que eu quero saber, isso que a torcida do Vasco quer saber, né? Porque, enfim, é uma coisa assim escabrosa, né? O Vasco tem 13 pontos, Lucas, no campeonato, em 19 jogos. Aliás, o Vasco tem mais 19 jogos, ou seja, tem mais 57 pontos em disputa e precisa desses 57 pontos de disputa, pelo menos conquistar mais 30, para não correr risco de rebaixamento. 30! É muita coisa, Lucas. 30 pontos. Olha, eu vou dizer sincero, praticamente 3 vezes o que o Vasco conquistou agora nesse primeiro turno. O forte desse campeonato não vai passar de 41 pontos. Pega, por exemplo, o último da zona ali, que tá na boca da zona de rebaixamento, que é o Avaí. Tô errado ou tô certo? O Avaí, perfeito. 20 pontos. Você acha que o Avaí, que tá na boca da coisa, faz mais 30 pontos? Você acha que o Figueirense faz mais 30 pontos? Não, mas o Avaí, se ele fizer mais 30 pontos, ele chega a 50. Tô errado então, mais 20 pontos. Você acha que ele faz mais 21 pontos? Olha, 57 pontos de disputa. Como o próprio Rodrigo Serpelloni havia falado já na semana passada, é a pior pontuação da zona de rebaixamento dos últimos anos, né? Mas a questão é a seguinte, a questão é que a gente precisa desses números que são os números base, né, Lucas? Então o cara não vai poder se basear, vou fazer 37 pontos e vou me salvar. O cara tem que ter uma meta, né? Mas a meta esse ano eu cravo 41 pontos, 42. Mas 41 pontos, pensa em 41 pontos. O Vasco tem 13 para 41. Não são 30, como eu falei, que seriam 43, mas são 28. 28 para 13, Lucas, olha a diferença. 28, aí são o quê? 9 vitórias. 9 vitórias e empate. E um empate. 9 vitórias e um empate. Para 19 rodadas, não chega nem a 50%. Ou melhor, é parecido com isso. Quase 50% do aproveitamento. Ainda é uma coisa bruta, realmente difícil de fazer. É um número assim muito... Tá meio distante. Assim, não dá pra dizer também, não dá pra decretar que já era. Bom, o que a gente pode falar são dados, né? O que a gente pode falar. Eu acho que não dá pra decretar. Decretar não dá. Não dá pro Vasco. Exatamente, até porque, enfim, o que a gente pode falar aqui são dados, né? E a gente pode dar a nossa opinião também. Por exemplo, os dados são que desde 2006 o último colocado no primeiro turno foi rebaixado. Todos que terminaram na última colocação, na lanterna de 2006 até 2013, 2014 foram rebaixados. Ano passado foi o Vitória, que terminou o turno na última colocação. E a gente pode falar isso e pode falar também para o lado do Vasco, né? Para alento do Vasco, que tiveram já arrancadas espetaculares, né? E aí você vê do Fluminense em 2009, você vê do Goiás em 2003, lá atrás. 2003 com o Cuca. Exato, com o Cuca também. Do Flamengo mesmo, com o Joel Santana em 2007, e com o Joel Santana em 2005. Enfim, tiveram milhares de arrancadas, vários exemplos, né? Que o Vasco pode se apegar. Exemplo tem. O Vasco é o time da virada. Mais do que nunca, se o Fluminense é o time de guerreiros, o Vasco vai ter que se apegar na mística de ser o time da virada. Pois é, mas aí fica a questão. A torcida tá acreditando? Porque você vê, no primeiro jogo, no Maracanã, comando de campo do Vasco, Joinville, 41 mil pessoas. Aí agora, esse último jogo contra o Coritiba, apenas 10 mil. Pouco mais de 10 mil. Mas se o Vasco emendar, pelo menos, vamos supor, nos próximos 2 jogos. Chega pra mim os próximos 2 jogos. Ele abre, acho que ele com Figueirense ou com Goiás. Agora Goiás fora. Sábado, às 6h30 no Serra Dourada. E o próximo é contra o Figueirense em casa. Daí, se ele faz 4 pontos, eu acho que a torcida volta. Se ganhar, pelo menos em casa, empatar fora, né? E não é impossível, não. Acho até que dá pro Vasco ganhar do Goiás. O Goiás é um time meio maluco. O Goiás meteu 3x0 no São Paulo. 3x0 no Morumbi. Concordo, mas vez ou outra a defesa deles tá num dia ruim, é uma defesa inconstante. Se o Vasco acertar, botar o pé na forma, dá pra vencer lá. Pois é, dá pra vencer lá. Lucas, você quer ouvir o Celso Rotti, as últimas declarações dele como técnico do Vasco ou como já um ex-técnico do Vasco? Por favor, David, tem essa sonora aí? Tem, vamos ouvir então? Vamos sim. Então vamos ouvir. E quem sabe lá mudar essa situação, que é o que nós todos queremos. Então vai aqui meu agradecimento ao presidente, à direção e a todos do Vasco no sentido administrativo. E em particular o meu agradecimento aos jogadores,
que mesmo não conseguindo os resultados, se esforçaram, e eu acho que vocês são testemunhas do que eles fizeram, do que eles se dedicaram. E, infelizmente, futebol é assim, tem momentos que a gente não consegue contornar. Então, a minha saída, eu espero que a minha saída seja para o bem do Vasco, beneficiar o Vasco e que o Vasco volte ao seu caminho, né? E, por último, agradecer a torcida do Vasco. Eu tive uma resposta da torcida do Vasco no jogo contra o Joinville fantástica. E hoje também, mesmo que o número de torcedores fosse menor, né? Eles, 10 mil torcedores, poxa, aí, ó, eu não posso fazer pedido nenhum para a torcida, mas pelo menos dizer ao torcedor que continue incentivando esse grupo, porque esse grupo está lutando muito para poder sair dessa situação e não tem ninguém mais triste do que eles, né? Principalmente perdendo o jogo dessa maneira como foi hoje. Então é assim, as coisas são assim, a vida continua. Muito obrigado. Muito obrigado. Pois é, tá aí o Celso Rotti, que deu essa declaração como ex-técnico do Vasco. Primeira declaração do Celso Rotti, ainda no Maracanã, já demitido. Lucas Haddad, aquilo que eu falei, ele enalteceu a diretoria e os jogadores e a torcida também, que apesar de ter levado um público muito aquém, né, muito inferior àquele contra o Joinville. Ô David, só pra encerrar o Vasco, pra gente ir pro intervalo, no caso, sabe quem tá voltando pro Vasco da Gama? Revelado lá. E só fez carreira fora, nunca jogou em outro clube no Brasil, enquanto profissional, que não o Vasco, mas tá voltando agora? Quem? Você nem vai saber quem é. Tá ligado aí? Tá ligado. Tamo ligado. João Carlos, zagueiro. Que não é aquele João Carlos que jogou no Corinthians, não No é Botafogo, não. antigo, Não, lá atrás. É o outro, que veio do Spartak de Moscou, veio vírgula, porque o contrato dele acabou, senão ele não poderia vir, né? A janela já acabou, já fechou. Perfeito. Tava sem contrato, 33 anos. Revelado pelo Vasco em 2001, jogou até 2002, 47 jogos, depois foi pro CSKA Sofia da Bulgária, passou pela Bélgica, ele até se naturalizou belga, tem dupla nacionalidade. Depois foi pro Anzi, lembra do Anzi da Rússia? Sim, claro. O Roberto Carlos, se não me engano, treinou? Treinou, exato. Depois de participar aqui, de jogar no Corinthians, ele foi pra lá como jogador e acabou virando treinador também. Pois é, depois foi pro Spartak Moscou. Jogou poucos jogos lá, ficou 2 temporadas, jogou só 32 jogos em 2 temporadas. Tem 33 anos, mais experiência pro Vasco, porque vai precisar. Pois é, e hoje teve a apresentação do Jorginho, Lucas, pra encerrar aqui o Vasco. E ele citou a Mercosul de 2000 e falou que acredita, claro, vai falar diferente, mas ele falou, acredita na virada, tem fé na virada, e falou que elogiou também o Eurico Miranda, enfim, por causa da... Falar mal? Aqui, ó, técnico elogia Eurico, diz que episódio de demissão da época de jogador está superado e assume falando em manter base e corrigir problemas no meio de campo. Tá aí o Jorginho citando a Mercosul de 2000 para acreditar na virada do Vasco, hein? O Eurico Miranda, que por sinal você vai perguntar, mas ele não roubou a cena na apresentação? Dessa vez não. Porque ele não participou da apresentação, ele não estava presente no local. E não participou. Aí fica difícil, né? Ele não roubou a cena. E não participou, sabe por quê? Porque ele foi comparecer, ele esteve em uma homenagem da OAB do Rio de Janeiro ao aniversário do Vasco. Melhor assim. Deixa o técnico Melhor assim. lá. Não vem com esse papo não, tem que jogar pra frente, porque é Vasco. Lembra aquele papo de Doriva? Cara, para de se meter. Traz o cara, dá segurança pra ele. Prestemos atenção na postura dos jogadores a partir de agora, porque os erros que o Vasco vem cometendo me pareceram muito elementares. Quero ficar de olho nisso. Peço para você, torcedor vascaíno, ficar de olho também, para ver se não era problema interno. Pensando nesses erros elementares assim tão primários, o João Carlos foi uma boa contratação? Eu sinceramente não tenho opinião formada a respeito. Eu acho que é precipitado, né? Como o Vasco tem contratado vários jogadores precipitadamente para posições até semelhantes, o Vasco tem, enfim, inchado o elenco dele de uma forma até que mostra que o planejamento está muito mal feito, né, Lucas? Ou praticamente não existe, né? Tá uma coisa no estilo do euriquismo, né? Vai trazendo, vai uma hora encaixa. Isso passou, anos 90. Eu me lembro que anos 90 era muito isso. Times com bilhares de jogadores e contratava vários no meio do campeonato. Não tinha... Isso é uma coisa antiga. O Eurico Miranda só mostra que ele tá parado no tempo. É verdade. Então, é isso aí, gente. Minha gente,
querida de São Gonçalo, de região e também da web, aqui no São Gonçalo Sport Show. A gente vai em Salvador Rangel para mais um intervalo. Admito que eu não consigo assim ter muita euforia pela situação do Vasco, né? Eu consigo chamar o intervalo assim com muita alegria, mas enfim, a gente torce para que tudo dê certo, que o Vasco consiga achar não só o caminho das vitórias nesse Campeonato Brasileiro, mas também achar o caminho das vitórias no geral, na vida, né, Lucas? Porque já tá chato. Na sua administração, né? Só pra lutar contra rebaixamento. Ainda mais no ano que o Vasco foi campeão estadual de novo, acontecer isso era melhor que não tivesse sido campeão estadual, né, Lucas? Para acontecer isso aí. Ganhar título sempre é bom, mas não para sabotar. Exatamente, para acontecer. Sabotar. Exatamente. Então, às 7 horas e 40 minutos, Salvador Rangel chegou a hora de mais um intervalo e voltamos já para falar dos outros clubes grandes do Campeonato Brasileiro aqui do Rio de Janeiro. Voltamos já já. Boa noite, você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Eu sou o Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E eu convido você, empresário, a anunciar com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Entre em contato pelo telefone 99831 9076. 99831 9076. Valeu! Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802. 99987-4802. Às 7 horas e 43 minutos da noite, 7 da noite mais 43 minutos, voltamos e tivemos Fúria Louca no intervalo. Fúria Louca com Trio of the Romance, correto, Lucas? Perfeito. Trio of the Romance, música que todos nós aqui do programa já incorporamos como uma das músicas tema aqui do programa. Fúria Louca é uma base, exatamente. Muito bom, estamos loucos aqui que nem a Fúria Louca, mas loucos de vontade de fazer o programa. E loucos pelo Botafogo. Pelo Botafogo que vem agora, o Fogão, que ganhou fora de casa, ganhou no Horto, hein? É o sinal de que quem joga no Horto nem sempre tá morto. Então, Salvador Rangel. O Botafogo, que tem como o Atlético Mineiro, que é o freguês dele. Exatamente. Então não vale pro Botafogo. Nunca vale pro Botafogo, que nem pegou o Atlético Mineiro, pegou o América Mineiro, Salvador Rangel. É no Horto e o Botafogo matou no Horto. Pois é, 2-1, aliás, que golaço do Carleto de falta, hein? Aliás, golaço do Carleto de falta e o Botafogo que vem tendo opções. O Elvis voltou, entrou no segundo tempo e deu assistência pro gol do Neilton. Botafogo... Não, foi o Daniel Carvalho que deu. Daniel Carvalho, começou pelo Daniel Carvalho, passou pelo Elvis, né? Eu acho que começou no Elvis. Começou no Elvis. Tem certeza? O Elvis que achou o Então eu troquei, porque foram os dois que participaram da jogada. Mas quem deu o passe pro Neilton agora eu achei que tivesse sido o Elvis. Não? Foi o Daniel Carvalho? Então Daniel Carvalho, mas o Elvis começou a jogada. Foi uma boa troca de passes. Por sinal, o Rômulo pedia. Exato. Jogou muito bem. Quando acionado. Porque é o seguinte, gente. Olha que curioso. E eu gosto disso. Sabe quantos chutes certos o Botafogo deu ao gol, David? Me diga. 2. Na partida inteira? 2. O Botafogo fez quantos gols? 2. Que coisa, gente. Pois é. O Botafogo colocou duas bolas ali no quadrado, no retângulo, na verdade. E as duas entraram. E uma finalização errada. Já o América de Natal, 5 finalizações certas, 8 erradas. Mas o Botafogo já não levou. Bem. Mas o Botafogo não levou muita pressão, né? O América teve ali mais chutes de fora da área, o Jefferson segurou bem ali, né? Exato, isso que eu ia frisar. O América, ele no Horto, se eu não me engano, ele tinha feito 9 jogos, tinha vencido 8, né? Ou era 8 e venceu 7. Eu sei que, tipo assim, era o número de jogos, eu não lembro exatamente o dado exatamente. O percentual exato. Isso, mas era o número de vitórias, tinha o número de jogos, e o número de vitórias era um a menos que o número de jogos. Praticamente quase 100%. Quase 100% de aproveitamento, né? Pois é. E aí, o Botafogo, como clube grande que é, como o discurso que o próprio Neilton pregava, né?
o pessoal do Botafogo também pregava, foi lá, aguentou a pressão, segurou o ímpeto, porque o América Mineiro viu. O gol do América Mineiro, o Botafogo virou o jogo, porque o América Mineiro abriu o placar. E aí, foi através de uma virada de jogo, que a defesa do Botafogo demorou pra sair. Meu pai do céu, que lerdeza pra linha sair. Nem saiu em linha, porque um sobrou, não lembro quem foi que sobrou, mas eu não vou lembrar o nome exatamente de quem ficou, mas deu condições, foi um passe, foi um lançamento que o jogador estava em posição legal. E aí no cruzamento que o atacante do América Mineiro faz o gol, o mesmo zagueiro que dá condições falha. Porque ele que acompanha esse atacante e não consegue, como eu posso dizer, cortar o cabeceio. Mas aí o Botafogo, ele começou a adiantar a marcação. E uma coisa interessante, o América Mineiro lá com seu ímpeto, tem muito isso de verticalizar o jogo, de sempre ser muito incisivo. E o Botafogo, os gols que o Botafogo fez, ele obedeceu uma máxima. O primeiro foi de falta, mas o gol começou a amadurecer quando o Botafogo começou a obedecer aquela velha máxima. Sabe qual, David? A máxima de... Clube que rouba a bola no ataque aumenta em 30% a 40% suas chances de fazer um gol. E o Botafogo começou a marcar mais sob pressão, começou a interceptar passes que eram da saída de bola do América Mineiro, que obviamente muitos eram de ligação direta, já que o América Mineiro verticaliza muito o jogo. Num desses que ele roubou, saiu a falta de longe. Ninguém acreditava que o Carleto poderia meter aquele gol do jeito que foi. Até na transmissão da Rede TV, que o Silvio Luiz, um mito do rádio. Mito da televisão, da narração, né, esportiva. Da narração esportiva. Silvio Luiz é um... Pelo amor dos meus filhinhos! Ele mesmo dizia, se você acertar daí, eu saio daqui nu. E acertou. O Carleto acertou um tirombaço no ângulo. E o Botafogo igualou tudo. No mais, no segundo tempo, o América Mineiro veio cheio de ímpeto, cheio de gás. Teve isso que você falou, mais volume, chutou muitas bolas de longe. Teve ali um lance mais acentuado que conseguiu penetrar pela direita. Num cruzamento rasteiro, o Jefferson fez ótima defesa, colocando para escanteio. E aí o Botafogo, quando encaixou um ataque, foi preciso, foi mortal. Neilton entrou ali pelo lado esquerdo e tocou com toda a categoria na saída do goleiro, fez o 2-1. A América Mineiro obviamente não ia desistir, mas o Botafogo não passou muitos sustos, apesar de eu achar as linhas do Botafogo, a primeira linha de zaga, ou seja, o miolo com os laterais, eu tô achando ela muito certinha, tá até bonita, tá legal. Tirando a falha do primeiro gol, ela tá até bem posicionada. Só que a segunda linha, aquela que dá o primeiro combate, eu tô achando ela muito espalhafatosa, é muito mal agrupada, dá espaço, não preenche direito. Mal comprimida, né? Isso. Além de mal comprimida, não tá ficando bem uma linha. Tá meio bagunçada. Tá? E aí, era por isso que o América Mineiro encontrava espaço para chutar de fora. Porque aquele buraco que existe entre a linha 1 e a linha 2 da defesa estava aparecendo. Mas pelo menos não conseguiu penetrar na área a ponto de levar perigo. Penetrou uma vez, o Jefferson fez uma defesa, mas no mais foram só esses chutes à distância, uma falta que o Mancini bateu e por aí. E como é que foi a participação do nosso centroavante, o seu querido centroavante, hein? O uruguaio lá. Navarro. Não comprometeu. Ele até dialogou ali, fez outro pivô, mas o seu primo entrou no jogo, mostrando que também, né, todo dia que é dia de Navarro. Meu primo, tá. Luiz Henrique Sharp. Ou só o Luiz Henrique, né? Daqui a pouco a galera acredita, vai chamar ele de Luiz Henrique Sharp mesmo. Não é só Luiz Henrique, viu, gente? Isso aqui é uma piada interna que a gente chama o David de Luiz Henrique e vice-versa. Na verdade, chama o Luiz Henrique de Sharp por falar que ele é meu primo, meu irmão, sei lá. Então, 7 horas e 50 minutos. Ele é tão feio quanto, mas... Ele é lindo, Não, na verdade eu sou. Opa! Na verdade eu sou, e aí ele, enfim, se ele é parecido comigo, ele também deve ser. Salvador Rangel, então, não põe piada, isso não é piada não, Salvador, isso aí é besteira. Então, às 7 horas e 50 minutos... Só pra terminar, os outros jogos de Cariocas... O que? Da Série B? Não, também, porque teve o Macaé e teve Série D. E vai ter Série C hoje com o Madureira. Então vai rapidinho, porque a gente tem que seguir aqui Vamos com lá, os então. outros Série clubes D, cariocas. Série D do Brasileiro. Craque de Goiás, 1, Duque de Caxias 0. Não sei o que aconteceu com o Duque de Caxias, mas, enfim. Resende 3, Red Bull de São Paulo 0. Ou Resende reagindo. Continua a lanterna, só com 5 pontos, mas já está a 2 pontos do G2, que é o Operário de Ponta Grossa que está lá. O Operário campeão paranaense, o Fantasma, para quem não lembra. E hoje nós teremos às 8h30 a Portuguesa contra o Madureira, jogo lá no Canindé.
8,5, Portuguesa e Madureira. Madureira que está a 4 pontos do rebaixamento. No caso, agora o Guaratinguetá que é que está no encalço, porque o Guaratinguetá venceu, passou o Caxias, do Rio Grande do Sul, e o Madura tem que conseguir pelo menos um resultado ali decente, um ponto, para se manter longe daquilo, do fantasma. Muito bem, então agora sim podemos às 7h52 ir para o próximo clube em destaque, ou não podemos? Macaé perdeu de 2-1 pro Ceará. Macaé perdeu em casa, no maior cisão. Ceará 2, Macaé 1. Na sexta-feira. Na sexta-feira. Macaé, que ainda tem uma boa classificação na Série B, né, Lucas? Macaé vem caindo, mas ainda não está perto da zona de rebaixamento. Macaé está em 13º, 24 pontos. Já está 3 pontos da zona do Luverdense. O o Macaé que fique de olho aberto, né? Porque começou fazendo uma boa campanha. Começou arrasador. Exato, que até era o melhor dos mundos, né? 5 clubes do Rio na do Série estado A. do Rio. Já sonhamos com isso, agora não dá mais. Macaé que abre o seu olho, porque daqui a pouco vai começar a pintar lá na zona vermelha. Então, na zona da confusão. Salvador Rangel, falemos então agora do clube que venceu, do Fluminense Futebol Clube, o seu tricolor das Laranjeiras. Clube do orgulho, Brasil retumbante de glória e vitórias. Lucas Haddad, mais uma atuação muito discreta de Ronaldinho Gaúcho, mas tem Cícero fazendo a diferença, é isso mesmo? É isso mesmo. Tem Cícero fazendo a diferença. O próprio Marlon, que fez a diferença pro mal, ou seja, de forma negativa, ao meter a mão na bola, e ele meteu. Na transmissão o pessoal ficou em dúvida se tocou. Não, foi na hora, deu pra ver que ele tocou, desviou. Entendeu? Parecia coisa de pelada. Tá aí, ó, quer ver um pênalti de várzea e aquilo? Tá na pelada, o cara te deu um drible, te deu um traçozinho, tu vai e mete a mão na bola pra atrapalhar? Não dá, né? Não dá. Isso é mão de churrasco, de pelada. Coisa que o Thiago Silva também faz, mas assim, uma coisa mais ainda, pior ainda, né? Mais esquisita ainda. Mas... O Thiago Silva já joga na Europa, já é veterano, já é experiente, já foi capitão de Copa. Não pode mesmo. Não pode mesmo. Agora o Marlon, ele foi homem, admitiu, botou a mão no rosto, não reclamou com o juiz, é isso aí. Fidalguia aconteceu realmente. E uma coisa legal, David, é que mesmo com o Fluminense tomando aquele gol, o Figueirense faz o pênalti, converte o pênalti com o Clayton, né? Clayton. Pois é, que é o garoto que o Argel Fux dizia que não era jogador de torneio Coca-Cola. Pois é. Boa revelação, grande revelação. Jogou bem também o jogo. Bem impetuoso, vai pra cima da zaga, sofre faltas, encara mesmo, se intimida. E o Fluminense toma o gol dele de pênalti e a torcida do Fluminense mesmo assim não se cala. A partir do momento que toma o gol, todo mundo grita Nense, acorda. Sabe por que isso? Porque todo mundo sentia que o Fluminense estava melhor no jogo, estava dominando as ações, estava com uma marcação adiantada, estava neutralizando o Figueirense, que pouco assustou. Só quando chegou à frente foi beneficiado por esse pênalti. E faltava o quê? Faltava acertar o último passe, uma chance clara. Porque o Wellington Silva estava subindo bem, mas não acertava o cruzamento. O Gustavo Scarpa, meu pai do céu, que jogadoraço. Um jogador moderno, jogador totalmente multifunção, jogador que encaixa bem onde joga, tem habilidade, tem bom fundamento. E multifunção é o sobrenome do Cícero, né? Isso pode fazer a diferença, viu, pro elenco do Fluminense. Tem 2 lá, o Cícero e o Gustavo Scarpa. Jogou demais também, entendeu? Combativo, raçudo, presente no jogo, não se omite, entendeu? Arrisca. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, tá promissor esse elenco do Fluminense. Quando eu falo de elenco, eu falo nesses termos. E o Fred continua decidindo, né, Lucas? Continua decidindo, né? O lançamento ali do Cícero, ele chega, domina com muita precisão, né? Parece fácil, né? Exatamente. Ele primeiro faz a bola perder velocidade, perder peso, o quê? Pra ela ser matada. Aquilo ali é uma típica. Vamos perguntar, o que é matar a bola? Aquilo que o Fred fez. Ou seja, ele tirou todo o impulso que a bola veio, que foi um lançamento de pra lá de 30 metros. Ele tirou toda a força que a bola tinha, força G que ela tinha, o peso dela, matou. E aí o que ele faz? Bota, ele primeiro joga o corpo pra ganhar a frente, e aí só catuca no canto esquerdo, no caso no canto esquerdo dele, no direito do goleiro, na saída do goleiro. E uma coisa típica, gol de centroavante, camisa 9, de quem sabe, de quem é de seleção, de quem já foi, de quem já jogou Copa do Mundo, e que de quem foi muito prejudicado por conta de uma seleção mal escalada em 2014. E a fase dele também não era das melhores, né? A fase física dele não era das melhores, não era como em 2013 na Copa das Confederações, ele estava muito melhor, enfim. Mas o Fred realmente faz a diferença ainda
no cenário. Aliás, aquele gol do Fred, aquele lançamento do Cícero, não pode, né, Lucas? Assim, uma defesa que se preze não pode tomar aquele gol, né? Eu concordo com você, mas a questão... Um lançamento de 30 metros de distância do meio, aquele lançamento entrando em diagonal ali, é muito fácil de cortar, né? Sabe por quê? O que o zagueiro fez de errado ali? O quê? Outra coisa elementar do futebol. Não se marca pela frente. É por trás. Marcar por trás, exatamente. Diego Reis deve ensinar isso. Lá na escolinha Na escolinha não, no Sub-20, na escolinha nada. Não, mas também no faz Sub-20, peneira, ele faz peneira também, mas ele é técnico, claro, do Sub-20 do São Gonçalo FC. Pois é, Diego aí Reis. o zagueiro foi querer marcar de lado ou na frente, não dá. O Fred vai ganhar no corpo. O Fred vai ter todas as ferramentas para decidir o jogo. Dá pra dizer que ele marcou a bola e não marcou o Fred? Dá pra dizer, não dá? Olha, passa, dá pra dizer que sim. Que ele tentou, vou me adiantar pra interceptar. Quando viu o lançamento... Aí que tá o mérito. O lançamento descai no momento perfeito. Isso é um fundamento do Cícero também. Lembra que eu falava que o Cícero ele é um jogador que nem é tão rápido, nem é tão veloz. Dizia eu que ele não era um jogador lá que tem a melhor movimentação, né? O cara mais sangue no olho. Mas é um cara que sabe os atalhos do campo. Tem bom chute, bom cabeceio e bom passe. Visto isso, no gol que ele faz, que ele se posiciona onde? Atrás da zaga, no segundo pau. Olha, eu queria dar méritos também pro Jean, que foi muito bem no jogo, na saída de bola, comandou ali a saída de bola do time do Fluminense com bastante categoria, né, Lucas? Com Isso bastante... ele sabe fazer. Exatamente, com bastante personalidade até. Ó, o Jean, ele não é um cara que tem a melhor pegada de marcação. Ele não é um cara que quando ele chega à frente, ele tem a melhor finalização. Ele se apresentou muito bem na frente. Ele sabe se apresentar muito bem na frente, mas ele, pra finalizar, tem que treinar mais isso. É um fundamento que ele peca. Eu digo uma coisa, se o Jean tivesse uma finalização mais precisa, ele estaria na Europa hoje. Tá? Mas Hoje ainda teria. Ainda teria espaço mercado lá, na Europa. Teria mercado na Europa ainda. Só que não tem. E aí ele sabe aproveitar bem os buracos que uma defesa deixa, por conta de um Fred, de um Ronaldinho Gaúcho, que são imãs de zagueiros, de marcadores, mas chega na hora de finalizar, o chute sai torto, sai por cima, enfim, não sai como tem que sair, tá? No mais, pra saída de bola, ele sempre teve uma ótima saída de bola. Mas o jogo de ontem ele teve bastante destaque mesmo, eu via várias vezes, assim, com sequência, com bastante constância, o Jean saindo com precisão, chegando na frente, dando suporte aos jogadores de frente e também de ataque, aos jogadores de meio e de ataque. Lucas Haddad, o destaque negativo fica por conta do Ronaldinho, Lucas. Cadê o Ronaldinho no jogo de ontem? Será que o Ronaldinho estava com a cabeça em outro lugar, com composição de música, de funk, de sertanejo, alguma coisa assim? Cadê o Ronaldinho, hein? Olha, ô David, eu vou ser sincero pra você. O Ronaldinho, ele não tá chegando a comprometer. O Fluminense não se tornou um time esburacado porque o Ronaldinho não marca, não ajuda, não recompõe. Só que, ofensivamente, ele não tá sendo o que ele tinha que ser, né? Porque normalmente tem aquele discurso. Olha, eu corro pelo Ronaldinho. Traz o Ronaldinho que eu corro por ele. Traz que eu vou dar o sangue por ele. Eu que vou cobrir o buraco que ele deixa. Não. Isso aí, o Ronaldinho nem tá dando esse trabalho tanto assim. Ele não tá nem sendo um cara desleixado na marcação, né? Ele até recompõe, ele até cerca ali, dá um combate vez ou outra. Mas no ataque, ele tá forçando lançamentos errados. Você quer ver uma coisa? O Fluminense teve... Eu vou aqui somar aqui, cruzamentos. Ainda tá com essa mania tacanha de querer cruzar de intermediária. Quando todo mundo sabe que o segredo é você fazer a ultrapassagem e chegar na linha de fundo. O exemplo é o seu Wellington Paulista. O Wellington Paulista cruzou pro Cícero. O Wellington Paulista abriu e cruzou de primeira. Por quê? Porque ele já tava ali, já tinha feito a ultrapassagem. Não tinha que dominar, não tinha que pedalar, não tem que fazer nada. Não tem que brincar de ser garrincha. Exatamente. Sabe quantos cruzamentos? O Wellington Silva, né? Não é o Wellington Paulista. Não, o Wellington Paulista? O cruzamento do gol do Cícero foi o Wellington Paulista. Foi do Wellington Paulista. Porque foi na esquerda. Foi na esquerda. O Wellington Silva é lateral foi direito. Isso. Verdade. O que aconteceu? O Gustavo Scarpa, ele tava fazendo mais o facão. Ele para marcar, atuava como lateral esquerdo, mas atacava cortando pro meio. Entendeu? E aí o Ederson botou ali o Wellington Paulista naquele buraco ofensivo, que era mais na esquerda, naquela ponta. Mas ainda assim, o Fluminense teve... Sabe quantos cruzamentos, David? Fala aí que eu vou falar, 35. pra fechar o Fluminense, eu vou falar dos números do Ronaldinho Gaúcho no jogo de ontem. Então vamos lá, 35 cruzamentos, 24 errados. Sabe quantos lançamentos? Diga. Teve 32 lançamentos, 19 errados. Metade, né? Mais da metade. Mais da metade. Bem mais da metade. Bem mais não, mas mais da metade. Não, foram 42 lançamentos. 42 e 19 errados? 19 errados. Então pouco menos da metade. Pois é.
E aí, virada de jogo 15. Aí, virada de jogo 15 certas, uma errada. Então, assim, você vê que o Fluminense ainda tá meio afobado. O Ronaldinho ainda tá tentando um lançamento. Que, o primor dele, o que ele faz com categoria, aqueles cruzamentos. Quem ontem fez com o primor foi o Cícero. É verdade. Então, pra falar de Ronaldinho Gaúcho no jogo de ontem, cruzamento. Sabe quantos certos, Lucas? Diga. Apenas um. Sabe quantos errados, Lucas? Diga. 3. Desarmes. Sabe quantos certos, Lucas? Sim. Apenas um. Errados, nenhum. Um desarme apenas, né? Dribles, nenhum. Faltas, nenhuma. Finalizações certas, nenhuma. Erradas, 2. Lançamentos certos, 1. Errados, 4. Passes certos, 20. Errados, 8. Ou seja, o Ronaldinho, jogador de meio de campo, dá 28 passes, sendo que 20 certos e 8 errados é muita coisa, Lucas. Ele errou praticamente a metade do que ele acertou. É muita coisa. Então, a assistência nenhuma e apenas uma finalização, como eu já havia dito aqui. Não, exatamente, uma finalização, uma assistência para nenhum agora, perdão, nenhuma assistência para gol e apenas uma assistência para uma finalização que acabou não sendo gol. Enfim, ele assistiu, mas a bola não entrou. Ainda tá pouco. Até a bola parada dele ainda tá muito fraca. Posse de bola, 55 segundos. Ronaldinho Gaúcho ficou com a bola nos pés apenas 55 segundos no jogo de ontem. Ele tá se desfazendo rápido da bola. Ele tá querendo ser aquele cara que verticaliza o jogo. Olha aí, ó, o Salvador botando aí. Isso é o quê? O sinal que tá com ruído no sinal, ô Salvador? Tá com ruído na linha do Ronaldinho Gaúcho. Deixa o Salvador explicar. O que houve com o seu Ronaldinho Gaúcho, Salvador? Eu não sei o que tá acontecendo com ele. Eu tô torcendo pra ele jogar bola, mas infelizmente parece que o futebol já ficou no passado. Dele parece que ainda tá precisando dar passar um óleo ali, né? Puxa, melhorar, desenferrujar um pouco. Precisa de um desfibrilador ali, né, Salvador? Parece que ele tem que treinar mais. Será? Eu acho que ele tem que treinar mais, porque eu acho que ele tá curtindo muito ainda, tá ficando lá na terra dele, voltou pra lá, ficou lá depois que ele veio pra poder ficar no clube, né, pra poder jogar, pra poder treinar, e eu acho que ele ainda tá curtindo muito. Ele tem que focar o Fluminense pra poder fazer um bom futebol e todos nós. Então você não acredita no Ronaldinho, dá pra ele? Olha só, eu vou acreditar, mas ele tá fazendo, acho que ainda... Muito pouco. Pouco, tá fazendo pouco. Ele tem que fazer mais. Com certeza. Eu acho que ainda vai desenferrujar. Eu acho que pelo menos a bola parada dele vai melhorar e as faltas também. É que eu falo falta, não só bola parada para cruzamento, como falta de finalização. Então, às 8h04, Salvador Rangel, você que falou do Ronaldinho, você é crédulo ainda no Ronaldinho Gaúcho. Vamos para mais um intervalo. E, Salvador Rangel, voltamos para falar rapidinho do Flamengo. Vamos ter que falar do Flamengo amanhã, porque o tempo se estendeu, o tempo se passou. E, Salvador Rangel, voltamos já com o São Gonçalo Sport Show aqui na sua Rádio São Gonçalo FM. E aí, você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E é claro que eu tô falando dos Antenados na Jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21-99831-9076. 21-99831-9076. Vamos crescer juntos, valeu? Aquele abraço! Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Às 8h07, voltamos com o São Gonçalo Sport Show e você ouviu Justin Timberlake. Justin Timberlake com My Love. Essa música é muito boa, música que brilhou no Rock in Rio de 2013. Esse ano tem Rock in Rio de novo, galera. 2015 tem Rock in Rio de novo. Salvador vai estar lá, né, Salvador? Quem sabe você não vai estar lá. Exatamente, Salvador Rangel, se prepare então, porque falemos agora rapidinho da derrota do Flamengo contra o Palmeiras ontem no Allianz Parque. Flamengo! Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Zagueiro é uma coisa que tá faltando no Flamengo, né, Lucas? O Samir tá altamente sem ritmo de jogo e o César Martins ainda não se encontrou um zagueiro alto que vai muito mal na bola aérea. Impressionante, cara alto que vai muito mal. O Flamengo tomou 4 gols nesse fundamento, perdeu aí.
Aliás, o Flamengo que já vinha tomando, né, dos últimos... tirando esse último jogo de ontem, o jogo de ontem, o Flamengo já havia tomado 3 gols de escanteio dos últimos 4 e ontem tomou pelo menos aí mais uns 2 gols de bola aérea. E Lucas Haddad, eu queria deixar pra você aqui... 2 gols de bola aérea e o outro que o Alexandro faz pivô. Alexandro decidiu o jogo pro Palmeiras. Alexandro decidiu, ele fez o pivô e depois ele fez o 4º gol. Ele fez o pivô do 3º gol e marcou o 4º gol pro Palmeiras. Por que eu vivo enchendo o saco aqui nesse programa? Todo dia, se você ouve todo dia aqui... Parece até brincadeira de criança. Eu vivo dizendo... Não é só o Alexandre, eu vivo dizendo... O futebol brasileiro se baseia em chuveiro. Se baseia em bicuda pro alto. Se baseia em cruzamento da intermediária. E aí você tem um cara como o Alexandro, que tem o componente que o Fred também tem, que é dominar e bater. Ou fazer o pivô, virar e bater. Você não pode deixar um cara desse ir embora. Ainda mais numa ausência de centroavante, né? Que o Flamengo não tem, só tem um Guerreiro, né? E mesmo que tivesse o Guerreiro, o Alexandre com o Guerreiro pode jogar junto, porque o Guerreiro sabe fazer lado de campo. É verdade. O Guerreiro saberia ser garçom do Alexandre. E o Alexandre também. Imagina o Alexandre matando uma bola, empurrando pro Guerreiro. Ia ser dava até para os dois jogarem juntos, sabia disso? Com certeza, mas o que acontece é o seguinte, Lucas, o que acontece é que o Alexandro, ele jogou, parece que uma motivação a mais, né, de ter feito essa partida, não só o pivô no lance do 3º gol, como também ter feito o 4º gol, ele jogou com uma motivação, até ele falou depois do jogo, porque, eu tinha me falado que ele saiu do Flamengo, assim, chateado com a diretoria, né, de ter sido, vamos dizer, mandado embora, não foi, mas enfim, colocado à disposição, saiu chateado, falou que que tinha um coração rubro-negro, falou alguma coisa do tipo, tanto que ontem ele até desmentiu na entrevista coletiva, falou, porque as crianças me chamavam de Alec Gol, não sei o quê, enfim, ele falou que queria voltar ao Flamengo, mas o Alexandro, ele parece que jogou motivado, né, pra mostrar ao Flamengo que ele ainda deveria ser útil, né? Poderia ser útil, né? Não, além disso, ele jogou motivado, não é porque é contra o Flamengo também. Jogou motivado porque ele tá num elenco que tem Cristaldo, que tem Leandro Pereira, é um cara... Lucas Barrios. Lucas Barrios. Leandro Pereira tem até uma média melhor que a do Guerreiro, né? De jogos e gols. Chegou e tá metendo gol também. Cristaldo, já citei. Então, assim, ele tem que mostrar trabalho para também conquistar espaço e, acima de tudo, para provar. Flamengo, ó, vocês perderam aqui, eu brinco de fazer. É verdade, Lucas, mas o Flamengo dominou a partida ontem, né? Aliás, teve 2 lances polêmicos ali, um em cima do Pará, que pra mim foi pênalti, o do Guerreiro foi mais discutível, porque teve ali o choque, o Guerreiro caiu depois, pode dizer, dobrou o joelho, não sei se eu daria o pênalti do Guerreiro, é discutível sim, mas do Pará pra mim parecia incontestável. Mas fora o lance dos pênaltis, ou do pênalti, enfim, da polêmica das não marcações, o Flamengo dominou, teve muito mais finalização, muito mais, chegou a ter 70 e tantos por cento de posse de bola, 72 se não me engano, acabou com 63%. O Flamengo teve muito mais finalização, mais controle de jogo e teve até inclusive mais chances de fazer gol, né, Lucas? Até no início do segundo tempo, quando o Flamengo virou o jogo, realmente o Sheik botou a bola na trave, o Flamengo ameaçou muito mais e não conseguiu ter o equilíbrio necessário, né? Ó, lembra que eu brincava que técnico, se pudesse, eu teria um técnico para defesa e um para o ataque? Pois pra defesa seria o Muricy, para o ataque seria o Cristóvão? Seria muito exatamente por conta disso. É justamente por conta disso. A dificuldade do Cristóvão de armar defesas, né? Isso, o Cristóvão, eu falava isso aqui antes dele ter as peças como o Ederson, que chegou muito bem, como o Paulo Guerreiro e o Sheik. O Cristóvão, ele sabe botar um time. E como o próprio... O menino lá, o Alan Patrick, que tá jogando muita bola. Muita bola. Outro ótimo jogador. E eu falava assim, o Cristóvão Borges, ele tem a característica de montar times que envolvam o adversário e que tenham o domínio da bola, a posse de bola. Antes de existir um Alan Patrick ou de existir um Ederson, não dava pra fazer isso, de existir o Ederson. Agora dá, porque tem seu Guerreiro, tem seu Sheik, tem Ederson, tem Alan Patrick, tem volantes que sabem, tem bom passe. Os volantes do Flamengo eles não são muito mordedores, eles são mais de saída de bola. De mais mordedor, talvez só o Jonas mesmo. Só né? o Jonas. Que o Jonas ainda está se adaptando. E o Cáceres, que vinha tão bem, o Cáceres foi dispensado, né? Dispensado não foi, mas foi colocado, mais uma vez como o Alexandre foi colocado à disposição, o Cáceres também foi e tá fazendo falta na marcação desse time. Faz muita falta. Porque você pode acabar com isso, sabe como, David? Eu sou péssimo em bola aérea, então não deixa cruzar. Com certeza, é isso. É isso, é evitar que a bola chegasse lá. E o Cáceres mordia muito e saía muito rápido, né, nessa transição de defesa para o ataque. E aí o Cristóvão, ele tem essa característica de fazer um time sem envolvente, de ter domínio de bola, posse de bola, até de finalizar bastante, de criar bastante, tá? Ele não tinha as peças necessárias, agora ele tem, pelo menos algumas delas, ainda precisa de mais, né?
Só que pra defesa, amigo, se tu pudesse botar o Muricy, não quer fazer só papel de meio técnico, só pra defesa? Conselheiro aqui, né? De Isso. colaborador, sei Eu lá. acho até que no futuro o futebol vai virar isso, sabia, David? Um técnico e vai ter outros dois. Um pra Na Europa isso já funciona, sabia? Pois Já é. existe. Tem o No técnico futebol defensivo, o técnico de ofensivo. Enfim, são subtécnicos e o técnico geral é, por exemplo, o treinador mesmo. Por exemplo, o Mourinho é o técnico do Chelsea e dentro lá, os auxiliares tem um pra defesa, um pra ataque, é por aí. É como o futebol americano. O coordenador ofensivo e defensivo. E aí o técnico, o coordenador técnico, como a gente fala no espanhol aqui, né, Lucas? O diretor técnico é o responsável pelo geral, né? É o gestor dessa coisa Pois toda é, e o aí. Cristóvão seria um grande, para encerrar o assunto, que a gente tem que ir embora e ir para os destaques finais, seria um grande técnico ofensivo, entendeu? Ou um coordenador ofensivo. Mas aí eu vejo gente falando, tá vendo? Fizeram um estardalhaço pelo Guerreiro, o Guerreiro já não faz gol há sei lá quantos jogos, há 3 jogos que ele não faz gol, há 4 jogos agora que ele não faz gol, ele deu assistência contra o Goiás, mas ele não faz gol desde da vitória contra o Grêmio no Maracanã, que ele não faz gol, mas ele continua participando bem do jogo, né, Lucas? Ele atrai a marcação, ele varia jogadas, ele abre os espaços, ele é um bom jogador, muito bom jogador, mesmo não fazendo gols, né, Lucas? Você vê que a movimentação do ataque é diferente e abre muito espaço pro Sheik, por exemplo, que vem se destacando muito com a bola dominada, né? O problema do Flamengo é domar a defesa. Você tá certíssimo, não vou nem pontuar mais o que você falou. É coisa que você pega os líderes, eles são líderes por quê? Porque eles domaram as defesas. Eles conseguiram botar um esquema sólido. Pega o Corinthians. Corinthians hoje 4 pontos na liderança, à frente do Atlético Só Mineiro. para a defesa. O ataque do Corinthians é melhor que o do Flamengo? Não chega nem perto, na minha opinião. Hoje em dia não é. Hoje em dia o Luciano tá surpreendendo, né? Não, mas eu vou falar uma coisa pra você. O Luciano é um atacante em boa fase, pode fazer diferença. Mas o ataque do Corinthians não é o melhor, tá? Um clube que tem um ataque que faz a diferença é o Atlético Mineiro, tudo bem. Mas a defesa dele se garante. O Flamengo tá só pela defesa. É verdade. Então, às 8 horas e 15 minutos, amanhã falaremos mais, com mais calma. Amanhã teremos Rômulo Diego Moreira aqui no estúdio e Salvador Rangel. Agora vamos aos destaques finais. Eu começo, devolvo a bola para ele, Lucas Haddad, o comentarista da verdade. Meu destaque final vai, obviamente, pra final da Supercopa da Espanha. Sabe quem foi o campeão, David? Será que teve vira-vira aí? Teve ou não teve? Não teve, né? Os 4-0 lá do Atlético Bilbao, lá em Bilbao, não deu pro Barcelona reverter. O jogo foi 1-1. Meu amigo, após... Barcelona nem ganhou o jogo, então. Nem ganhou. Após 31 anos de jejum, o Atlético Bilbao volta a conquistar um título. Tá Que maravilha, uma hein? festa infernal, maravilhosa, lá no País Basco. Pra quem fala que futebol espanhol é só Real Madrid, Barcelona e quiçá um pouquinho ali o Atlético de Madrid. Com Valência de vez em quando. Pois é. O Atlético Bilbao, que só aceita jogadores bascos, né? Porque é um clube que tem orgulho das origens e que vê o futebol como algo social para renovar seu povo. Campeão depois de 31 anos. As ruas do País Basco estão tomadas, as ruas de Bilbao. Pois é verdade. O meu destaque final não aconteceu, está para acontecer. Já temos aí muitos ingressos vendidos. A última parcial de ontem era em torno de 19 mil ingressos vendidos para Flamengo e Vasco na Copa do Brasil nessa quarta-feira. Então, você vascaíno, apoie seu time. Você vascaíno que está na situação complicada no Brasileiro contra o Flamengo. Vai no Maracanã, o torcedor do Flamengo também já comprando ingresso, setor norte já esgotado. Lucas Haddad, teremos a promessa de um grande jogo, um grande duelo, né? De 2 jogos, ida e volta, apesar de ambos no Maracanã, nessa Copa do Brasil e a chance do Vasco resgatar o respeito, Lucas? É a chance de resgatar a moral. O respeito para resgatar tem que sair do fundo do poço. Pois é, então às 8 horas e 16 minutos a gente vai falando, obviamente, muito mais, não só desse jogo, como também dos outros da Copa do Brasil. Salvador 8h17, passamos e muito do tempo, tá na hora de pegar a estrada com o São Gonçalo Sport Show. 1h12. Que beleza, hein? Muito bom, Leonardo deve estar felicíssimo. Então às 8 horas e 17 minutos, tá na hora do São Gonçalo Sport Show ir embora. Voltamos amanhã com muito mais debate, notícia, informação, humor, entretenimento, tudo pra você aqui na São Gonçalo FM, a rádio que leva São Gonçalo até no nome. Eu queria mandar mais uma vez um abraço pro Marcelo Novaes, lá do Caxambi, e também pra filha dele, são vascaínos, ela fez aniversário ontem com tudo do Vasco. Pois é, David. Então é isso. Mandar um abraço aqui também pro pessoal que nos ouviu lá de São Luís do Maranhão, o PJ, o Bossal, a minha mãe, o meu pai que também ouviu, minha avó, já me ligaram, já falaram, gostaram muito e tal.
E é isso, tem mais Mais alguém? um beijo espetacular, do tamanho do Brasil, do tamanho do planeta Terra, pra garota mais bonita. Aliás, Lucas Haddad, com todo respeito ao resto, Lucas Haddad, com todo respeito às outras, é a ouvinte mais bonita da São Gonçalo FM. Com todo respeito às demais, todas podem ser, mas essa é superior. Letícia e Antônio Goulart, linda demais, minha namorada. É claro, sou totalmente parcial pra falar, mas é verdade, né? É verdade, vamos falar a verdade. Nada, senão tu vai ficar com raiva. Você pode concordar, Lucas Haddad, Salvador Rangel também. pode. Então, muito bem, às 8 horas e 18 minutos, vamos embora e voltamos amanhã aqui na São Gonçalo FM. Valeu, galera, aquele abraço. E Lucas Haddad, vai ter musiquinha pra encerrar? Pode ter. Então vamos lá, Salvador Rangel, se prepara. É 1, é 2, é 3 e... Somos antenados na jogada e nós torcemos sem parar. Segunda, sexta e 7 horas. O programa está no ar. Que maravilha! Esse cara é um compositor, é um verdadeiro talento. Não um talento desperdiçado, mas aqui na São Gonçalo FM ele vai longe. Então, Salvador Rangel, vamos embora e voltamos amanhã. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho e até amanhã, galera. Valeu, aquele abraço. Fui, fomos! Vai que é tua, Léo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Até amanhã.